Flávia Carvalho e esse é o 7º e último vídeo da série É Possível. No primeiro vídeo, nós conversamos sobre a importância da gente saber aquilo que a gente acredita e aquilo que é para a gente estar bem, né? Ser feliz. No segundo vídeo, nós falamos sobre as circunstâncias e como elas podem ser modificadas. No terceiro, nós falamos sobre ações e reações. E no quarto vídeo, que foi um vídeo longo, né? Eu insisti em falar da importância da gente pensar sobre o nosso pensar, para que a gente possa mudar as circunstâncias e parar de reagir e agir sobre as circunstâncias. No quinto vídeo, nós conversamos um pouco sobre a autossabotagem e como esse mecanismo se instala na nossa vida. No sexto vídeo, nós tratamos de como nós podemos mudar os hábitos e criar novos hábitos. Só que todas essas coisas são muito difíceis de fazer, não é um caminho fácil, como eu disse no início da série, principalmente para quem tem um problema com a autoimagem. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre duas questões que podem ajudar na mudança da autoimagem. A primeira questão que a gente vai tratar é de como, da mesma forma que a nossa mente influencia o nosso corpo, você olha para uma pessoa e quando ela não está se sentindo muito bem, ou ela não se sente bem com ela mesma, como isso se reflete no corpo dela, a gente vai falar de um estudo que foi feito em Harvard, que demonstrou como o nosso corpo, a nossa postura, pode influenciar a nossa mente. Eu tive acesso a esse estudo através de uma palestra do TED, que foi dado por uma pesquisadora de Harvard, da Escola de Negócios de Harvard, de Business, né? A Amy Cuddy. Ela conta que eles fizeram uma experiência que era a seguinte: eles queriam perceber o quanto da forma como a pessoa se portava, fisicamente falando, influenciava questões químicas no corpo e influenciava como ela era vista pelas outras pessoas. Então eles propuseram o seguinte experimento. Eles chamaram pessoas para participar da pesquisa e no início da experiência eles pediam para que a pessoa cuspisse num copo. A pessoa cuspia no copo e então eles propunham um exercício para a pessoa permanecer numa sala numa pose de poder. Sabe, pose de pessoa que ganhou corrida, tipo, ou que realizou algo, uma pose dessa. Tinham poses características, como as mãos para o alto, né, o V da vitória, a Mulher Maravilha, a mão na cintura, ou a pessoa ficar apoiada na mesa, assim, com uma pose, aquela coisa assim, dominadora, ou sentada na cadeira relaxada, de uma forma assim, bem poderosa. E depois de um período que a pessoa permanecia nessas poses, ela voltava a cuspir num outro copo. Eles perceberam que quimicamente a pessoa permanecer alguns minutos em poses desse tipo faziam com que algumas alterações químicas ocorressem no corpo da pessoa. A primeira é que havia um aumento de 20% do nível de testosterona nas pessoas, homens e mulheres. E havia uma queda de cerca de 20% do hormônio do estresse ligado à cortisona. Nesse caso, eles já tinham conseguido perceber que a postura da pessoa podia influenciar questões químicas. Mas o quanto essa mudança química no corpo da pessoa era capaz de ser percebido pelo outro. Então, eles estavam na escola de negócios, né, de Harvard, e eles sugeriram para algumas empresas que iam fazer processos seletivos se eles aceitariam participar de um estudo. Eles pegaram determinados candidatos que iam ser selecionados por essas empresas. Então, sem contar para as pessoas que iriam fazer a seleção, eles pediram para que alguns candidatos assumissem essas posturas antes das entrevistas. Se recolhessem, fossem para o banheiro, para alguma sala,
e assumissem essas posturas por pelo menos 20 segundos. E o que eles notaram e perceberam quando as entrevistas acabaram é que os entrevistadores das empresas, as pessoas que eram responsáveis pela seleção, acabaram percebendo nessas pessoas uma postura muito mais confiante, independente da qualificação profissional. Eram pessoas que conseguiam demonstrar mais firmeza, mais confiança e passar mais segurança, passar confiabilidade no processo de seleção. A experiência foi um pouco mal interpretada pela mídia, porque disse que Harvard estava sugerindo que você fosse para uma entrevista e se portasse de forma largada na cadeira ou com os pés em cima da mesa. E não era isso. A experiência quis mostrar que da mesma forma que o nosso estado mental influencia o nosso corpo, a nossa postura corporal é capaz de influenciar a nossa mente. E ela então termina a palestra dela e tem lá o estudo todo feito, é muito interessante. Eu vou deixar a palestra aqui na descrição do vídeo, contando a experiência dela, pessoal. Ela era uma jovem com um QI altíssimo, sempre foi. E num determinado momento da vida dela, ela sofre um acidente. E nesse acidente, ela sofre um traumatismo craniano e perde parte do cérebro. Ela se recupera do acidente, sobrevive, e os médicos dão o seguinte diagnóstico. O QI dela caiu muito, ela perdeu parte do cérebro, e ela vai ser uma pessoa que ela vai ter dificuldade para estudar, ela não vai ser mais capaz de estudar. Ela insistiu porque ela gostava muito de estudar e ela nunca desistiu. E ela foi a duras penas, ela conta isso, levando mais tempo que as outras pessoas para concluir os anos escolares, fazer as provas, fazer os testes. Ela teve que repetir várias vezes determinadas provas até que ela conseguiu entrar na faculdade. E ela se formou em muito mais tempo do que os colegas dela. Quando enfim ela se formou, uma professora dela a convidou para estudar em Harvard, fazer um curso. E nesse curso havia, logo no primeiro ano, uma atividade que ela tinha que apresentar uma palestra para os professores. E ela então ligou para essa professora e falou com a professora que ela não ia apresentar, que ela não pertencia àquele lugar, que ela não tinha capacidade para aquilo. Ela era uma pessoa que tinha o QI baixo, ela não era capaz de fazer aquilo. E a professora, diante da afirmação dela, falou para ela: você não vai fazer isso comigo. Eu botei seu nome aqui, é a minha reputação. Eu disse que você era capaz. Faz o seguinte, finge que você é capaz. Vai até lá e seja uma ótima atriz. Se posicione, assuma uma postura de que você é capaz de dar conta e que você vai ser a mais brilhante aluna do curso e apresente a palestra. Depois a gente vê o que acontece, mas eu preciso que você apresente. E ela, muito mais para não deixar a professora na mão, foi fazer a palestra. E ela se saiu muito bem. E ela foi seguindo a vida dela lá, acadêmica, terminou o curso, se tornou professora, começou a coordenar uma pesquisa. E num determinado ano, ela estava dando aula num curso para uma turma em que a avaliação era feita pela participação. E ela tinha uma aluna que tinha passado quase todo o período do curso sem participar. Ela então chamou essa aluna e falou para ela: você precisa participar, eu vou ter que te reprovar. Você faz os trabalhos, você frequenta as aulas, mas você não participa. O que está acontecendo? E a menina disse: eu não pertenço a Harvard. Eu entrei, eu vim, eu estou aqui, eu me esforço, eu faço os trabalhos, mas eu de fato não pertenço a isso aqui. É demais para mim. E ela se viu na menina. E ela percebeu naquele momento que ela não fingia mais. Porque essa é uma preocupação dela. Ela está ensinando como é que você pode, através da postura do seu corpo, mudar a sua mente, mas ela não está querendo ensinar as pessoas a serem falsas,
a serem mentirosas. Eu finjo que eu me sinto bem. Não, não é isso. É mostrar o como você fazer esse exercício modifica a sua mente. E você naturalmente passa a se sentir bem. Naturalmente você faz o exercício e você passa a ter autoconfiança. Numa primeira vez um pouco forçado, mas daqui a pouco isso passa a ser natural. E não custa nada, são 20 segundos. Antes de uma entrevista, antes de uma reunião, antes de uma conversa importante que você vai ter com alguém. E não é assumir a postura de vou te atacar. É assumir a postura de eu estou confiante, eu estou bem. E isso modifica a química do seu corpo e a sua mente. E com o tempo isso passa a se tornar natural, porque se tornou para ela, se tornou para mim. E é muito interessante, vale a pena. É meio ridículo às vezes, mas vale a pena. Dá para fazer isso no seu levantar, para enfrentar o dia, com firmeza, sabe? Dá aquela espreguiçada e vamos lá. E não é uma questão de falsidade, é de estimular o seu corpo. Mas isso ainda vai ser muito pouco. E quase nada. Se você não tiver mudado, ou não começar a pensar numa coisa que é fundamental para como nós nos enxergamos. A forma como você se enxerga, a forma como eu me enxergo, está intimamente ligado com a nossa forma de lidar com o tempo. Nós, corriqueiramente, eu não vou entrar aqui nas teorias de rodas, de buracos de minhoca, enfim. Nós lidamos com 3 dimensões do tempo, né? Normalmente. Os físicos dizem que tem outras. O passado, o presente e o futuro. A forma como você lida com você mesmo, como você se enxerga, tem muito a ver com como você lida com o passado. Se o passado é para você uma fonte de angústia, de tristeza, de arrependimento, e eu não estou dizendo que a gente não tem que se arrepender, mas se você não consegue lidar com o passado e dar novo significado para as coisas que aconteceram na sua vida no passado, o passado vai sempre te impedir de seguir à frente, porque você está preso naquilo. A gente vive momentos difíceis, de dores, de tristeza, de perda e de alegria, e muitas vezes os sentimentos que nós vivemos no passado ficam nos acompanhando. E você hoje continua vivendo aquele mesmo sentimento, inclusive sentimentos ruins em relação a você mesmo. Em compensação, o futuro vira uma grande fonte de ansiedade. E aí a gente vive numa ansiedade sem fim, porque se o passado foi ruim, se eu não fui legal no passado, se não foram legal comigo, se as coisas não deram certo, ou se não foi exatamente como eu esperava, o que há de ser do futuro? E aí a gente deixa de viver a única dimensão em que de fato nós vivemos, a vida inteira, o presente, o hoje. Porque é só no hoje que nós podemos modificar circunstâncias. É só no hoje que nós podemos fazer escolhas dentro daquelas escolhas que nós temos na nossa circunstância. Mas se nós ficamos presos ao passado, e eu não estou dizendo com isso que você tem que esquecer, porque você não vai esquecer. Muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu não esqueço essas coisas. O que eu posso fazer é dar novo significado para elas. Eu posso olhar para uma situação boa ou ruim, olhar para ela e entender e compreender como eu me senti naquele momento, mas aquele momento foi aquele momento, não é hoje. Hoje eu não preciso continuar sentindo raiva da pessoa. Hoje eu não preciso continuar sentindo raiva de mim mesma. Hoje eu não preciso continuar sentindo vergonha de mim por algo que eu fiz. Aquilo foi naquele momento. Hoje é onde eu posso estar.
Hoje é onde eu posso escolher. E hoje é onde eu posso controlar a única coisa que está sob o meu controle. As minhas escolhas, o meu pensar e o meu sentir. Isso ninguém determina. Isso ninguém escolhe para mim. Isso sou eu que escolho. Isso é você quem escolhe. E nós precisamos assumir esta responsabilidade. Mas isso só é possível quando a gente dá novo significado para o passado. Quando a gente torna o futuro um mar de possibilidades que nunca vai chegar, porque o futuro é hoje, se vive no hoje. E hoje a gente vive de fato no presente, porque é possível você ficar bem, independente das circunstâncias. Mas isso só é possível no hoje. Um grande abraço, muito obrigado por você ter assistido e até os próximos vídeos.